Antes de começar o vídeo, eu gostaria de convidar todos vocês a pensar um pouquinho sobre o Oscar de 2004. Nós tínhamos concorrendo os seguintes títulos: Encontros e Desencontros, Mestre dos Mares, Sobre Meninos e Lobos, Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Certamente, antes do prêmio ser entregue, não tinha como nenhum de nós saber qual seria o vencedor. Mas independentemente do título ser entregue ao Retorno do Rei, esse de fato era o melhor filme de 2004. Saudações, aventureiros, sejam muito bem-vindos ao canal Portal de Arvandor. Eu sou o Luiz e hoje vamos falar o porquê Baldur's Gate 3 sempre foi o verdadeiro GOT de 2023. Desde já peço a vocês que deixem o like para que esse vídeo ganhe relevância. E devo dizer que, até que para um canal pequenininho, minúsculo, nos saímos muito melhor nas nossas previsões e análises que muito canal grandão aí, mega empresa milionária do YouTube brasileiro, quiçá mundial. Então deixe um like, compartilhe, vamos dar o valor aqui à nossa prata da casa. E começaremos aí a nossa análise após a vinheta. Baldur's Gate 3, ele começou o seu Early Access em 2020, em 8 de outubro de 2020. A intenção é que os próprios jogadores fossem ajudando a Larian a lapidar o jogo para que no seu lançamento ele saísse impecável. Eu devo ser honesto com vocês que impecável ele não foi, né? Para quem jogou no PC como eu, sabe que ele teve seríssimos problemas de otimização. No entanto, é digno de nota o capricho, o zelo que eles tiveram em corrigir bugs por bugs, de forma a trazer um jogo exemplar que de fato foi exemplar. Então, eu poderia começar citando esse como um ótimo motivo para Baldur's Gate ser o GOT, mas não vou citar esse não. Baldur's Gate 3, ele foi um jogo que para o gênero de RPG ele inovou muito, porque eu vejo ele como uma reconciliação entre o RPG de videogame, que é uma ramificação do RPG de mesa, e o seu pai, o RPG de mesa. Ele traz de volta para os RPGs de videogame elementos do RPG de mesa. Você tem a presença de uma narradora em terceira pessoa narrando muito semelhantemente a um mestre, a um Dungeon Master, né, que fica ali narrando as cenas para você. Então ele traz elementos de imersão que são muito preciosos a um bom RPG de mesa. Além disso, ele desnuda as mecânicas de jogo para você, de modo a dar essa sensação de que aquela história que você está vivendo, ela tem um elo forte com o Dungeons and Dragons quinta edição, né? Ele é um jogo Dungeons and Dragons. E isso por si só poderia até ser um gênero inaugural. Eu tive essa sensação quando eu joguei Divinity 2 Original Sin, aquela sensação de jogo de videogame temático demais no RPG de mesa, e Baldur's Gate certamente aprofunda ainda mais isso. Eu diria que é um fenômeno muito parecido com o que aconteceu com Souls-like, que foi lançado como um jogo de RPG, mas era uma coisa tão única, tão própria, que acabou inaugurando um gênero novo que é o Souls-like. Esse gênero que Baldur's Gate traz pode muito bem ser enquadrado num gênero novo, mas isso por si só também poderia ser um motivo para que a gente pudesse dizer que Baldur's Gate 3 é e sempre foi o verdadeiro GOT de 2023. Mas eu não vou citar esse como sendo um motivo. Poderia ser, mas eu não vou citar. Baldur's Gate 3, ele é um jogo que encantou jogadores no mundo todo, mesmo aqueles jogadores que não curtem muito o gênero de RPG em turnos e todo aquele negócio que acha chato. Muitos deles experimentaram e se renderam ao jogo. Poderia citar esse como exemplo, mas também não vou citar.
Pois bem, qual é o verdadeiro motivo? Qual seriam... Todos esses são verdadeiros motivos para que Baldur's Gate fosse o melhor jogo de 2023, mas eu gostaria de trazer algo que pouca gente comentou aqui. Uma notícia do Bound Into Comics, datada de 12 de agosto de 2023. Uma notícia antiga, mas eu acho que atual demais. Olha só o que eles falam. Desenvolvedores ocidentais entraram em pânico com a alta qualidade de Baldur's Gate 3 antes do lançamento. Eles queriam que os jogadores vissem o jogo como uma anomalia em vez de um novo padrão. Pois é, pessoal, o jogo foi tão bom, mas tão bom que fez os grandes desenvolvedores entrarem em pânico, né? Se isso não é uma evidência óbvia de que o Baldur's Gate 3 já era o melhor jogo de 2023, não existe nada mais que pudesse nos mostrar isso. O próprio mercado sentiu que estava lidando com algo diferente, com um corpo estranho ali. Então vamos ver aqui a matéria. Se nós descermos mais embaixo, olha só o que fala. No entanto, esse entusiasmo dos fãs, né, não foi compartilhado pelos pares da Larian Studio, no caso os pares dos outros estúdios, das outras desenvolvedoras, já que nas semanas que antecederam o lançamento de Baldur's Gate 3, vários criadores de videogame ocidentais, claramente conscientes que o jogo tinha substância para apoiar o entusiasmo que o rodeava, responderam à realização do estúdio com pânico. Pois é, pessoal. E olha o que mais a gente vê aqui. Esse descontentamento foi trazido pela primeira vez à atenção generalizada por Xalavier Nelson Jr., desenvolvedor de El Paso, Somewhere, Space Warlord, que tweetou em 7 de julho. Como muitas pessoas, estou profundamente animado com o que o pessoal adorável da Larian está alcançando com Baldur's Gate 3, mas quero reagir de maneira gentil, preventiva contra jogadores que pegam essa empolgação e usam para aplicar críticas ou um novo padrão aos jogos de RPG daqui para frente. Ou seja, eles viram que a alta qualidade estava realmente pegando o público, estão com medo agora que as pessoas usem o Baldur's Gate 3 para comparar com os jogos dele, com os jogos meia boca, né? E aqui eu quero deixar um comentário. A gente sabe que há muito tempo os grandes estúdios têm usado de formulinhas mágicas para lançar jogos enlatados, utilizando aquelas velhas fórmulas, né, para sair lançando aí jogos em escala industrial, sem realmente se preocupar com o conteúdo e com a qualidade. No fundo, é isso que Baldur's Gate 3 fez. Ele trouxe um jogo que tinha qualidade, feito para o público, com carinho, dedicação, com anos de desenvolvimento, em vez de simplesmente um produto que saiu de uma linha de montagem, né, com aquelas velhas fórmulas de sempre. E no fundo, os desenvolvedores dessas outras empresas estavam com medo disso, de Baldur's Gate trazer esse padrão em que a qualidade venha acima da quantidade e realmente pegaram eles de calças curtas, porque agora eles teriam que trazer produtos de qualidade. Então vamos continuar aqui. Ele afirmou que você não pode separar um jogo do processo usado para construí-lo. Olha aqui a confissão, né? Nelson Jr., então, procurou moderar as expectativas futuras dos jogadores, dando uma olhada no que a Larian estava levando para o desenvolvimento, a versão final desse jogo. E daí ele vai falando do ciclo de produção, lembrando aí, né, que várias dessas empresas também passam por anos de desenvolvimento, mas sempre com pressão, com pautinha, com todo aquele negócio que ele não vai mencionar aí, né? E mostrando como a Larian se dedicou e como para estúdios maiores era impossível
e que a Larian só fez o que fez porque era pequeno demais. Vou deixar aí na descrição o link para vocês lerem a íntegra da matéria, né? Mas olha só o que ele fala no final. Esta não é uma nova linha de base para RPGs, é uma anomalia, argumentou ele. Tentar fazer a mesma coisa da mesma maneira, principalmente sem as mesmas vantagens, quer dizer, um estúdio indie tem vantagens, né, sobre essas grandes produtoras, poderia matar um grupo inteiro de estúdios. Se eles crescerem tanto ou mais em seu próprio título, os próprios da Larian irão morrer. Nelson procedeu com a reclamação. Este é o risco e a recompensa do megajogo. Somos uma indústria que pendura elefantes em penhascos, apontando para aqueles que não desabam sobre o próprio peso como acusação para aqueles que o fazem. Pessoal, tá aí. Isso aí é um grande desenvolvedor de um grande estúdio de grandes jogos admitindo para vocês na cara dura o porquê Baldur's Gate é e sempre foi o game do ano lá em julho de 2023. Mas calma que não acabou, porque outros desenvolvedores de outros estúdios colossais vieram choramingar ali em resposta ali à postagem do Salavier Nelson Jr. Olha só o que falou o Chris Bowser, desenvolvedor sênior de Diablo 4 ali da Blizzard, sabe a Blizzard? Aquele estúdio colossal. Olha só o que ele falou. Você está absolutamente certo, disse o designer sênior de Diablo 4, Chris Bowser. Mesmo se você olhar para um dos marcos do Vink, Ultima 7, é um jogo que contou com 12 anos de jogos anteriores. Se olharmos para isso como uma nova referência, precisaremos nos concentrar na criação de condições, tal como acontece com Tears of the Kingdom, com o Zelda aí, que também estava concorrendo ao GOTY, né? Falou aí o desenvolvedor sênior de Diablo 4, um jogo aí com quantos anos, né? Eu não lembro agora quando saiu Diablo 1, acho que foi em 94, 96, acho que foi isso, né? Para entregar um jogo absolutamente medíocre que foi esse Diablo 4. E ele vem choramingar, cheio de microtransação, cheio de porcaria, faz uma merda daquelas, e ele vem choramingar para um estúdio indie. Pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus. Vamos continuar falando aí. Muitas vezes as pessoas olham apenas para os frutos do trabalho e não para o trabalho em si, como sempre foi, eu acho. Acrescentou. O mesmo acontece com pessoas que se perguntam por que há tão poucos artistas pintando como mestres renascentistas. Ah, sim, esse é o cara da Blizzard, aquele estúdio, aquela distribuidora que estava choramingando outro dia que as pessoas deveriam ser mais gratas a Overwatch 2. Mesmo cheio de microtransações, as pessoas pagam uma fortuna por esses jogos, né? Quanto é que tá Diablo 4 aí? Quanto é que dá Diablo 4, Chuchu? Quase 300 reais, um jogo merda desses, e ele quer que a gente pague 300 reais e obrigado, Blizzard, quer mais Blizzard. Continuando aí, olha o que ele fala, eu não ficaria surpreso se isso representasse mais esforço de desenvolvimento do que os próximos 2 ou 3 jogos do gênero combinados, opinou o programador sênior da Xbox, James Berg. É um absurdo de nível Rockstar em termos de escopo. Apenas alguns grupos de estúdio poderiam tentar isso. Mal posso esperar para jogar, mas esse tipo de esforço provavelmente não será replicado nessa década. Então a gente vê aqui um cara da Xbox, programador sênior, reclamando da Rockstar, uma empresa que de fato não é indie, é gigantesca, mas a gente não pode se esquecer que o último GTA, que foi o GTA V, é um jogo de 2013, 2012, 2013.
E é um jogo que até hoje tem gente jogando. É um jogo tão bom, com tanto conteúdo, com tanta coisa para oferecer, que até hoje as pessoas jogam. A empresa que fez um jogo tão bom que o jogo dá lucro até 10 anos depois. E daí ele reclamando aí de um estúdio indie. Vamos continuar aqui. Ótimo tópico, elogiou o diretor de Fallout New Vegas, Josh Sawyer. As condições em que Baldur's Gate 3 foi produzido são atípicas, sim, porque um estúdio imenso, colossal como a Bethesda, com certeza não conseguiria ter as mesmas condições que um estúdio indie, né? Verdade, tem razão. Isso não é forma alguma de desprezo pelo jogo ou pelas pessoas que trabalharam nele, que são claramente apaixonadas e talentosas, né? Talvez falte isso, né, para vocês, grandes desenvolvedores. Talento e paixão, em vez de simplesmente enfiar a goela abaixo e a gente que se vire aí para pagar uma fortuna em jogos que vêm muitas vezes bugados, né? Em fifinha requentado todo ano, né? É isso aí. Aproveitando o ensejo para fazer um pequeno adendo aqui. Uma das pessoas um dos canais que eu acompanho é o Colucci aí do Universo Paralelo, e ele tava muito na torcida também por Baldur's Gate, e ele deixou um tweet aqui que eu quero mencionar, que eu acho que é digno de menção, que ele fala o seguinte: parte deste prêmio também pertence a BioWare, que começou tudo isso lá atrás na década de 90 com Baldur's Gate 1 e colocou elementos na franquia que nós encontramos até em Baldur's Gate 3. Muitos subestimam a BioWare pelo seu último trabalho, mas ali está um estúdio incrível. Eu quero mencionar isso aqui porque eu endosso cada palavra do que o Colucci disse, mas eu também quero deixar o meu adendo aqui, né? Eu quero deixar aqui a minha homenagem. Eu fiz um tweet também, depois vão lá no meu Twitter pessoal, mas eu quero deixar a minha homenagem, dizer que mais do que a BioWare, nós tivemos aqui um Ed Greenwood, que primeiramente criou todo o cenário de Forgotten Realms, no qual a cidade de Baldur's Gate está inserida. Ele merece menção, mas acima de todos esses, nós temos que agradecer a esse sim, o grandioso Gary Gygax. Sem ele, nada disso seria possível. Sem ele, não existiriam amigos em volta da mesa rolando dados e contando histórias. Não existiria o RPG, não existiria Vampiro à Máscara, não existiria GURPS, não existiria D&D. E principalmente, todos esses jogos que vocês amam, Legend of Zelda, Final Fantasy, nenhum desses jogos existiria. Possivelmente nem mesmo os Souls-likes chegariam a existir. Então, Gary Gygax infelizmente não está mais entre nós. Ele deixou um legado aí incrível para todos nós, e eu quero aproveitar aí esse prêmio incrível que Baldur's Gate 3 ganhou, para deixar aqui a homenagem. O Portal de Arvandor homenageia Gary Gygax, que infelizmente não está entre nós, mas felizmente não está vivo para ver as atrocidades que estão fazendo com a obra dele. E é um cara que hoje em dia seria um cancelado, um nerdola como eu e vocês, um conservador, cristão, né? Um republicano, filiado ao Partido Republicano, um cara como eu e vocês. Então fica aqui a minha homenagem a Gary Gygax, esse sim, o maior vencedor da noite de ontem. Então é isso, pessoal. Se isso daqui para vocês não é motivo, não é evidência suficiente de que Baldur's Gate na verdade é e sempre foi o GOTY, eu falei na live de ontem, a primeira fala minha foi: Baldur's Gate já é o GOTY, independentemente do troféu. O troféu foi só um regalo ali. Já é o GOTY, já era e sempre foi. E é isso, pessoal. Deixem aí a opinião de vocês nos comentários. E é isso aí, deixem um like e até a próxima aventura e falou!